para passar de MEI para ME, eu preciso de um sócio. Eu vou escutar bastante isso. Para crescer é necessário que tenha mais alguém na empresa, tá? Tudo bem. Por legislação, o MEI não pode ter sócio. Mas na hora que ele se propõe a passar para ME, ele conseguindo ultrapassar os 81, então ele vai, vamos dizer assim, ele vai poder ter sócio. A microempresa pode ter sócio, tá? Perfeito. Então esse é o assunto de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a questão da sociedade, né? Sociedade. Meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores a passar de MEI para ME. Tá bom, perfeito. Então, me veio agora na cabeça, primeira coisa é o seguinte, John Rockefeller, que foi um dos grandes empreendedores na história do mundo, né, americano, ele falava o seguinte, que ele gostava muito das amizades que nasciam por conta de negócio, e não o contrário, tá? Então, não é porque eu tenho algum amigo que agora eu vou ter que ser sócio dele, tá? Inclusive ele dizia que isso não é o bom caminho. O bom caminho é quando você deu certo nos negócios, você então pode ter até extensão desse bom relacionamento em amizade pessoal, tá? Então essa já seria, vamos dizer assim, a primeira dica. E essa dica já vai até de certa forma também em relação à questão até de família, tá? Parente, amigo, alguma coisa, tá? Se você falar, Levi, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Mas o critério principal não é esse, tá? Esse ele vai ficar para depois, tá? O principal é o seguinte, bem, por que eu preciso de um sócio? Então, isso seria o principal motivo. Certa vez eu atendi uma pessoa que ele tinha uma empresa, ele prestava serviço de transporte, tá? E essa pessoa é o seguinte, eu estava acompanhando já, eu fazia os controles financeiros dessa empresa, acredito que devo ter ficado acompanhando essa empresa num projeto maior por volta de 1 ano e meio, e mais ou menos depois de cerca de 1 ano acompanhando, a empresa estava com dificuldade de pegar e sair daquele quadro de não ter lucro, né? Ficava praticamente empatando, tá? Então, certo dia eu surpreendi com a sugestão dele de arrumar um sócio. Veja bem, ele está arrumando um sócio para fazer a mesma coisa, tá? E para tampar algumas dívidas que ele tinha, tá? E que na verdade as dívidas elas poderiam ter sido seguradas. A questão é que tinha outras coisas que complicavam, porque quando é assim a gente tem que olhar o ambiente maior. O que é o ambiente maior? Uma outra coisa que eu aprendi com consultoria é o seguinte, é que na hora que você começa a conversar com as pessoas, por exemplo, eu percebia no Facebook dele, direto churrasco, fazendo costelão, final de semana, picanha, tudo bem, tá? Todo mundo tem um direito, tá bom, jet ski, tá? Então veja bem que existia uma vida pessoal que ela não estava compatível com a vida da empresa, mas apareceu um sócio então para tampar o buraco, para colocar dinheiro na empresa, para resolver aquele problema. Você está percebendo que não era a saída? Só nesse nosso bate-papo você já percebeu isso. Mas então viria o seguinte, a questão, Levi, quando é que sócio é importante? Então vamos lá, tá? Eu diria para você que o sócio é importante quando tem um efeito complementar. O que é o efeito complementar? É que o negócio precisa de mais competências ou de mais habilidades e naquele momento você não preenche todos os requisitos. Por exemplo, um tem tempo, o outro não tem tempo, tá? Então poderia ser aí desse jeito. Um tem dinheiro, o outro não tem dinheiro, também poderia ser isso, tá? Tem um que tem uma competência em alguma área e ele tem perfil empreendedor e o outro também tem perfil empreendedor, tá? Então, quando existem habilidades complementares, isso é um motivo para se pensar numa sociedade, tá? Uma outra coisa também é o seguinte, os objetivos de longo prazo, tá? Tem um que ele quer montar empresa só para ter uma renda pequena ou ele quer ter um negócio maior, tá? Porque quando você tem objetivos diferentes, tem um que pensa de um jeito, o outro pensa do outro, então isso lá na frente vai dar problema, tá? E vamos seguir o raciocínio que eu estou falando. Porque aquilo que leva a montar uma sociedade, com o tempo se desfaz. Por exemplo,
a falta de dinheiro. Tinha um que não tinha dinheiro e o outro tinha. Caso a sociedade dê certo, então os dois vão passar a ter dinheiro. Quer dizer, então, que o dinheiro hoje não é mais o problema, tá? É uma outra situação. Tem um que não tinha uma competência e o outro tinha. Com o tempo, no mesmo negócio, é provável que os dois vão ter as mesmas competências. Então, significa que aquele motivo inicial para ter sociedade, ele se desfez. E nesse momento, normalmente, a conexão dos dois lados, ela fica mais fraca. Porque aí passa aquela ideia, bem, se fosse sozinho, estava sobrando mais para mim. Entendeu? Tá? E não tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem errado nisso não. Talvez é interessante até você escutar esse vídeo agora, antes de fazer, porque você já está sabendo, tá, então agora eu entendi. Quer dizer então que sociedade não é para sempre? Não, não é para sempre. É enquanto dura o motivo da sua união, do seu início, tá? Por exemplo, um não tinha dinheiro, o outro tinha, um não tinha tempo, o outro tinha, um tinha uma competência, o outro tinha. Então isso aí faz criar um motivo para iniciar. Fique atento que depois de um certo tempo esse motivo ele se desfaz, tá? Então, aí não teria mais motivo de ficar junto, a não ser que tenha um objetivo muito grande e que a união dos dois caminhando no mesmo objetivo, ela seja mais atrativa. Aí sim, a ficar junto vai ser interessante. Por quê? Porque existe uma conectividade, porque um fala a língua do outro. E você vai perceber isso ao longo da sociedade pelas conversas. Porque quando a coisa está dando certo, as conversas são intensas e todas elas têm um nível de assertividade e de objetivo comum. Não estou dizendo que não tem discórdia de opinião, mas existe um pensamento comum e esse pensamento comum ele é pelo todos os componentes da sociedade. Naquele momento está caminhando para isso, tá? Eu já tive várias empresas, então eu já tive empresa que eu era dono sozinho, eu já tive empresas que eu era sócio, tá? E é uma experiência interessante as duas coisas, tá? Essa seria então a dica do dia. Se você precisar de sócio, então você vai analisar o seguinte: a prioridade por que eu preciso de sócio? Para complementar uma coisa que eu não tenho, é o tempo, é o dinheiro, uma competência, isso seria interessante. Outra coisa, essa pessoa ela tem perfil empreendedor ou ele tem perfil de empregado? Porque quando a pessoa não tem perfil de empreendedor, aí vai que demora tempo para entrar dinheiro, então aí vai ficar meio complicado, tá? Se eu pegar e esperar mais um tempo, talvez eu não consiga resolver os problemas que eu tenho, aprender aquilo que eu não tenho, produzir o tempo que eu preciso, ou, por exemplo, conseguir o dinheiro que eu preciso. De repente você não precisa de sócio, tá? Quando você precisa de sócio é porque realmente você está precisando de um complemento que você ainda não tem, né? Então aí sim você vai precisar de sócio. E lembre-se que sociedade não é pro resto da vida. No caso de negócio, ela dura enquanto dura as diferenças que fizeram a união e enquanto dura o objetivo comum. Tá olhando para o mesmo lugar, então nesse momento vocês estão afinados, tá? E esse afinamento, essa conexão, tá? Ela vai permitir com que a sociedade perdure pelo tempo que essa conexão ela acontecer, tá? Por exemplo, se tem alguém que não tem muita ambição e o outro tem pouca ambição, um tem muita ambição e o outro tem pouca ambição, a sociedade fica fragilizada, tá? Existe uma sintonia entre os sócios e um objetivo comum para que ela se perpetue, para que ela dure mais tempo. Essa é a dica do dia. Me acompanhe para mais dicas.